Bom dia, a paz do Senhor. Nós pedimos desculpas tivemos uns probleminhas técnicos aqui com a nossa transmissão. Por esse motivo ela está começando com um pouquinho de atraso. Eu gostaria que você estivesse pegando a sua Bíblia. Eu coloquei um material no grupo dos oficiais e no grupo dos adultos para que você esteja acompanhando a nossa revista juntamente com todos que estão aqui presentes, porque, como você já sabe, a nossa EBD já está presencial e a live está sendo transmitida para aquelas pessoas que estão inseridas no grupo de risco do coronavírus e não podem estar aqui conosco na igreja. Mas você que pode, te convido a estar aqui conosco no próximo domingo, para que nós estejamos aprendendo mais um pouco da palavra do Senhor. Então vamos orar? Gostaria que você fechasse os seus olhos e fizesse essa oração comigo. Senhor meu Deus, Pai amado, Pai bendito, nós te louvamos nessa manhã e te agradecemos, Pai, pelas tuas misericórdias terem se renovado sobre as nossas vidas. Obrigada pelo fôlego de vida, obrigado por estarmos aqui para aprender mais a tua palavra. Toma as nossas mentes nas tuas mãos, transforma a nossa mente, renova a nossa mente, nos capacita, nos dá sabedoria vindas dos altos céus, para que nós possamos compreender a tua palavra. Usa a minha vida como instrumento nas tuas mãos, Senhor, que eu possa vir falar somente aquilo que o Senhor queira nessa manhã. Em nome de Jesus, amém. Amém? Então, a nossa lição hoje é a lição número 7, a vocação ministerial. E o versículo de 1 Pedro 4:10 diz assim: cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Na introdução da revista, nós podemos acompanhar dessa maneira. O nosso tema de hoje está vinculado à identidade e à natureza com a qual fomos criados e aos dons espirituais recebidos. Todo indivíduo foi feito com certas características específicas. E no caso dos crentes, acrescente-se ainda as habilidades espirituais. Tal vocação foi estabelecida por Deus para cada um de nós, a fim de que, munidos do propósito da vida, cooperemos com a providência divina. No tocante ao assunto de nossa lição, voltar-nos-emos especialmente para a vocação ministerial, ou seja, aquela que está conectada ao dom espiritual que recebemos juntamente com a tarefa de ajudar na edificação do corpo de Cristo. Para tanto, percorreremos nossa lição falando sobre os diferentes tipos de vocação, diferenciando cada uma delas. Depois focaremos a dinâmica da vocação, percebendo como vivenciamos esta rica experiência. Mais adiante, aprenderemos como potencializar esta vocação, tornando-a cada vez mais eficaz. Então nós vamos aprender um pouco sobre o que é a vocação natural, vocação filial, vocação ministerial, sobre aquilo que Deus quer para as nossas vidas, no trabalho, no trato com as pessoas. Vamos estar falando sobre esse tipo de vocação, sobre esse tipo de trabalho, tanto natural, tanto secular, como dentro da igreja. Eu gostaria que você estivesse atento a esse tema. No tópico 1, diz assim: diferentes tipos de vocação. Vocação natural. Em Provérbios 22:29, a minha Bíblia já está aberta, eu vou estar lendo. 22:29 diz assim: vês a um homem perito na sua obra, perante reis será posto, não entre a plebe. Ou seja, o homem que é perito naquilo que faz, que tem as habilidades naquilo que faz, que é profissional naquilo que ele faz, no trabalho das suas mãos, no trabalho com que ele realiza as suas tarefas diárias, esse homem ele será honrado por Deus. Ele será colocado entre as autoridades, ele não ficará como uma pessoa normal, como uma pessoa natural, uma pessoa superficial, mas ele estará acima, com as autoridades. Então diz assim a nossa revista: a vocação natural refere-se às habilidades que são inatas ou desenvolvidas mediante a prática e que nos capacitam a exercer determinado ofício com competência, podendo inclusive serem utilizadas como meio de obtenção do nosso sustento. A vocação natural é aquilo que você faz naturalmente,
é o teu trabalho secular. Alguns têm habilidades para desenho, para desenhar. Outros têm habilidades para construir. Outros têm habilidades para cantar, canta profissionalmente na vida secular. Alguns têm habilidades jurídicas, outros atividades policiais. Eu posso estar enumerando aqui diversas vocações naturais que a pessoa aprendeu, né, que a pessoa estudou, fez faculdade, se tornou profissional, se tornou uma pessoa habilidosa. Algo que ela pode fazer de forma natural, a partir do momento que ela se capacitou para isso. Então, isso é a vocação natural. E essa vocação natural, por ser uma coisa inerente à pessoa, ela acaba sendo o quê? Se transformando no sustento. Aqueles que têm habilidade para dirigir, muitas vezes se tornam motoristas de táxi, motoristas de ônibus, que gostam de dirigir, têm habilidade para isso. Mas nem por isso nós podemos dizer que não é uma vocação. É uma vocação. Então, acaba se tornando também a obtenção do nosso sustento, do meio de sustento da pessoa. Não necessariamente o trabalho sirva somente para ter sustento, né? Somente para a pessoa ter o ganha-pão dela. Nós, em Gênesis, no capítulo 1, versículo 1, eu vou estar lendo aqui, Gênesis capítulo 1, versículo 1, diz assim: No princípio criou Deus os céus e a terra. O que significa esse versículo? Nós estamos reconhecendo um Deus que é criador, um Deus que a gente aprende a ter um relacionamento com Ele, aprende algo dele no primeiro versículo da Bíblia, o quê? Ele criando. Como alguns dizem, né, como algumas pessoas falam, o arquiteto do universo, né? Ele era uma pessoa, ele começa o quê? Trabalhando, criando, arquitetando a humanidade, criando a terra, criando os animais, criando os seres celestes, né? O sol, a lua, as estrelas, os planetas. Nós vemos um Deus trabalhando. E ele, quando coloca o homem e a mulher dentro do Jardim do Éden, ele fala o quê? Para o homem trabalhar, para o homem, para ele se dominar entre os seres da terra. E a gente pensa que dominar não tem trabalho, né? A gente pensa que uma autoridade, um rei, uma autoridade, ela não tem trabalho, pelo contrário, ela tem muito trabalho. Você dominar, você tem trabalho, você precisa ser organizado, você precisa ser detalhista, você precisa saber hierarquicamente como conduzir uma pessoa, para que a pessoa não seja... Não sofra humilhações com as suas agressões, com as suas palavras. Você precisa saber tratar com as pessoas. Então nós vemos um Deus que é um criador, um Deus que é um trabalhador, um Deus criando. E isso é importante, para que a gente não olhe o trabalho da maneira errada. O trabalho de uma forma somente que o trabalho é cansativo, é enfadonho. Não, você precisa se alegrar no teu trabalho, porque é uma vocação natural. E você também precisa exercer as boas obras ali no teu trabalho. Então vamos continuar. A Bíblia nos dá conta de alguns servos do Senhor e os seus meios de subsistência. Nós vamos ver alguns personagens bíblicos aqui que nós vemos que eles tinham uma profissão, né? Então começa assim: Abel, Moisés e Davi eram pastores de ovelhas. Josué, Davi e o centurião de Cafarnaum eram militares. Amós era boieiro e cultivador de sicômoros. Os irmãos Pedro e André e Tiago e João, também irmãos, exerciam a atividade pesqueira. Mateus e Zaqueu eram cobradores de impostos. Dorcas era costureira. Paulo, Áquila e Priscila fabricavam tendas. A sabedoria bíblica destaca a importância do trabalho como meio de realização pessoal, especialmente quando, por meio dele, santificamos as realidades seculares embalados pelos valores éticos da palavra de Deus. Quando alcançamos este ideal de conduta, vivenciamos uma das ênfases da reforma protestante, o sacerdócio universal dos santos. Gostaria que alguém abrisse em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Esteja lendo, por favor.
Vós, porém, sois raça eleita e sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. A fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Você precisa proclamar Jesus por onde você andar. No seu trabalho também você precisa fazer essa proclamação. Então, a gente olha para o trabalho e a gente pensa assim, eu vou ter que trabalhar, ai meu Deus, vou ter que sair de casa. Mas a gente se esquece que Deus, ele já começou com o homem no Jardim do Éden trabalhando. O homem nasceu para trabalhar. Muitas vezes a gente pensa assim, eu vou trabalhar, não vejo a hora de me aposentar. Aí fica em casa recebendo o dinheiro, né, da aposentadoria, não faz mais nada. E você acaba ficando frustrado no final da sua vida, você acaba ficando triste, deprimido, porque falta algo. Eu sempre costumo falar lá no serviço, o pessoal fica, falta 6 anos para minha aposentadoria, faltam 10 anos para minha aposentadoria. Aí pergunta, e você? Eu falei, eu nem conto, porque eu não vou me aposentar. Saindo daqui eu vou trabalhar em outra coisa. Eu não quero me aposentar, eu quero continuar trabalhando. Porque eu sei o quanto é importante, eu não vou conseguir ficar dentro de casa vendo uma televisão, não vou conseguir ficar dentro de casa sem fazer nada. O trabalho, ele enaltece o homem. O trabalho, ele engrandece a pessoa. E isso a gente precisa ter em mente. A gente pensa assim, a vocação ministerial é só dentro da igreja. Não, nem todos são chamados para trabalhar dentro da igreja. Você, às vezes, no seu trabalho secular, está exercendo a obra do Senhor. E você precisa ter isso em mente. Você precisa demonstrar para as pessoas lá do teu trabalho de que há um diferencial na tua vida e que tua vida faz diferença. Faz diferença para a vida da outra pessoa. Eu já trabalhei com uma pessoa que a pessoa reclamava o dia todo. Eu não aguentava ficar do lado dessa pessoa. Reclamava do trabalho, ficava murmurando, dizendo que a vida não valia nada, que a vida dele era uma droga, e isso e aquilo. E eu falava, pelo amor de Deus, me escala, mas não me escala com fulano, não. Eu não quero trabalhar com fulano. Parece que a laranja podre, ela acaba contaminando, né, as outras laranjas. Então, se você é uma pessoa enfadonha, se você é uma pessoa murmuradora, você precisa mudar isso no teu trabalho. Você precisa ser uma pessoa cativante, uma pessoa agradecida. Agradeça a Deus pelo que você tem. Agradeça a Deus por você estar no teu trabalho. Agradeça a Deus por você ter um trabalho. Porque isso é o que Deus quer das nossas vidas. Nós nascemos para trabalharmos. Nós não nascemos para ficarmos à toa. Amém? O 2 diz assim, vocação filial. Abre lá em Marcos 16:15. Marcos 16:15. Alguém pode ler para mim? Marcos 16:15. Ele lhes ordenou, enquanto estiverdes indo pelo mundo inteiro, proclamai o evangelho a toda criatura. Na minha diz assim, e diz-lhes, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Isso é sua vocação filial. Ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Esta vocação remete ao convite feito ao pecador para que ele venha a crer em Cristo e, consequentemente, tornar-se um filho de Deus. A pregação do evangelho é o meio pela qual as pessoas são esclarecidas acerca das verdades bíblicas e convocadas a tomar uma decisão diante do chamamento divino. As passagens acima, que eu só li Marcos, né? Acima citada evidenciam que esta vocação tem caráter universal, oferecendo a todos os homens indistintamente a possibilidade de crer em Cristo, receber o perdão dos seus pecados e desfrutar da vida eterna. Por conta desta verdade, não podemos nos calar. Antes, precisamos permitir que o Espírito Santo nos leve a avançar na obra de evangelização e missões, a fim de estender a todos o maravilhoso convite que um dia nós mesmos acolhemos. Ou seja, a vocação filial de que todos nós temos é ir por todo mundo pregar o evangelho. Você é um evangelista. Você é um pregador da palavra de Deus. Não necessariamente pregando a palavra no púlpito, mas
Você nasceu para ir e pregar o evangelho a toda criatura. No teu trabalho, na tua faculdade, na tua escola, na tua casa, entre os teus vizinhos, entre a tua família. Em todo lugar que você for, você precisa pregar o evangelho a toda criatura. Não necessariamente somente na igreja. Ah, mas eu não sou pastor. Ah, mas eu não sou missionária. Ah, mas eu não sou diácono. Nem todos foram chamados para esses cargos. Você tem que entender isso. Mas todos nós fomos chamados para ir e pregar o evangelho. É no ônibus. Já reparou como quando você senta no ônibus e sempre tem alguém que fala da vida toda para você sem você conhecer a pessoa? É Deus te dando uma oportunidade para falar do evangelho de Cristo. É Deus te dando uma oportunidade para você pregar o evangelho de Cristo para aquela pessoa do lado. É incrível como às vezes você nunca viu a pessoa e a pessoa começa a contar segredos para você, coisas da vida dela para você, e você não entende o que está acontecendo. Você não precisa entender. É o Espírito Santo tocando naquela pessoa, colocando aquela pessoa, confiando em você naquele momento, para que você possa o quê? Expandir o reino de Deus, pregar a palavra do Senhor. Amém? Vocação ministerial. Abre lá em 1 Pedro 4,10. 1 Pedro 4,10. Cada um administre aos outros o dom como recebeu, com bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Amém. Aqui temos o tipo de vocação correspondente aos dons e talentos que recebemos de Deus e que nos capacitam para o exercício de um ministério específico, tendo em vista a edificação dos membros da igreja. Em toda vocação religiosa, portanto, estas são as condições gerais. O homem é chamado para ser cristão, sente intimamente uma convicção de que dedicar sua vida inteiramente ao ministério evangélico, em qualquer das suas modalidades, recebe talentos e potencialidades que poderão ser desenvolvidos no exercício de sua vocação. Cada um de nós deve estar empenhado em servir a Cristo com alegria e fervor. A vocação ministerial, como nós lemos, é servir uns aos outros. Mas é servir cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme. O que significa isso? Você recebe um dom, um talento do Senhor, e você precisa multiplicar isso. Você precisa servir as pessoas de maneira agradável, de maneira amorosa, declarando o amor do Senhor para a vida das pessoas, demonstrando o amor de Cristo na tua vida para a vida da pessoa. Você precisa ser um bom dispenseiro dos seus talentos e dos dons que o Senhor te entregou dessa forma. E não pegando os dons e talentos e sendo uma pessoa rude, uma pessoa orgulhosa de nariz em pé, uma pessoa que, Deus me deu esse talento, então eu sou a boa, eu sou o bom, somente eu. Não, o teu eu é nada diante de Deus. Eu não lembro quem foi que falou que a gente precisa estar, um lugar mais alto que a gente precisa estar é aos pés de Jesus, é o lugar mais alto. A gente não precisa ser maior do que Jesus, nós não devemos ser maior do que Jesus. A nossa luz não deve brilhar mais do que a luz de Cristo. Claro, nós somos luz, mas luz para mostrar que as trevas elas têm solução. Nas trevas nós precisamos ser luz para mostrar o caminho para as pessoas. E não sermos a luz, o holofote, né? Dizer, sem a gente, sem nós, sem a nossa luz, não iria clarear ali naquela treva. Não, Deus levantaria outra pessoa. Todo mundo, eu sempre falo isso lá no serviço, todo mundo é substituível. Você não é insubstituível. Se não for eu, não vai florir. Se não for eu que organizar o congresso, não vai acontecer. Mas nós estamos aqui para servir, sermos bons dispenseiros, servirmos uns aos outros. Se fosse eu que estivesse ali fazendo, a gente ouve muito isso no Ministério Infantil, né? Se fosse eu, seria melhor esse congresso infantil, essa EBF. Mas por que você não ajudou então? Por que você não estava ali ajudando? Se tivesse eu feito o almoço seria melhor.
Mas por que você não estava ali então ajudando? Nós precisamos ter isso em mente. Nós precisamos ajudar uns aos outros. E não somente ter, só porque tem um cargo, não vai fazer mais nada. Não, eu tenho cargo agora de missionária, não vou fazer mais nada. Eu tenho um cargo de aspirante, agora vou ser pastor. Não, você precisa servir, você foi chamado para servir. A tua vocação ministerial, ela é para você servir. Amém? Amém. O tópico 2 diz assim: a dinâmica da vocação ministerial. E o primeiro tópico é a operosidade. Está lá em 1 Reis, capítulo 19 a 21. 1 Reis, alguém abra e leia. 1 Reis 19 a 21. 19 a 21. Versículo 19 a 21. Foi? Partiu, pois, Elias dali e achou Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele. E ele estava com a 12ª. Elias passou por ele e lançou a sua capa sobre ele. Então, deixou ele os bois e correu após Elias, e disse: deixa-me beijar a meu pai e a minha mãe, e então te seguirei. E ele lhe disse: vai e volta. Que te tenho eu feito? Voltou, pois, de atrás dele, e tomou uma junta de bois, e os matou, e com os aparelhos dos bois cozeu as carnes, e as deu ao povo, e comeram. Então se levantou e seguiu a Elias no serviço. O texto acima citado refere-se à vocação de Eliseu, que se deu na ocasião do seu encontro com o profeta Elias. Naquela oportunidade, achava-se em plena atividade na lavoura, e seu chamado ocorreu tendo como pano de fundo seu trabalho. Além desta experiência vocacional, temos no texto sagrado vários exemplos de pessoas que foram convocadas por Deus para uma missão específica enquanto estavam envolvidas em seu labor. Nestes relatos vocacionais, salta-nos aos olhos uma das características predominantes em um vocacionado: sua operosidade. Esta é uma das virtudes que chamam a atenção de Deus, enquanto que ociosidade é por ele reprovada. Entretanto, podem existir aqueles que são muito dedicados ao seu ofício, mas que se esquivam do envolvimento na obra de Deus por conta das muitas ocupações. Contudo, devemos, a exemplo dos vocacionados da Bíblia, reservar um espaço em nossa agenda para as atividades relacionadas ao serviço cristão. É possível exercer responsavelmente a atividade profissional e simultaneamente ser compromissado com o reino de Deus. Se formos zelosos na obra do Senhor e sábios na administração do tempo, conseguiremos dar conta do privilégio de servir a Deus e ao seu povo. Então aqui nós vemos Elias chamando Eliseu. E vemos que Eliseu, ele não estava ocioso, ele não estava deitado numa rede, né, descansando. Não, Eliseu estava ali na lavoura. Ele estava trabalhando na lavoura do pai. Isso significa o quê? Operosidade. E Eliseu tinha um chamado ministerial. Ele ouviu aquele chamado e ele se dispôs, né? Como a Letícia acabou de ler, ele se levantou, ele foi lá, pediu para se despedir do pai, né, da família. E depois que aconteceu um banquete lá na casa dele, ele se dispôs. Ele se levantou e seguiu a Elias. Então Eliseu, ele tinha uma vocação ministerial de profeta do Senhor. Ele precisava o quê? Deixar de lado a vocação natural dele, né? O trabalho na lavoura dele para ele se dispor integralmente na obra do Senhor. Mas não necessariamente o nosso chamado ministerial, a nossa vocação ministerial, ela faz com que nós deixemos a nossa vida secular no trabalho de lado. Algumas pessoas, claro, foram chamadas para trabalhar integralmente. Mas outras pessoas conseguem conciliar simultaneamente o trabalho secular com o trabalho ministerial.
tudo depende do quê? Da operosidade. Tudo depende da organização, de como você organiza o seu tempo. Eu tinha uma professora de Libras que ela sempre falava assim, você precisa dar prioridade àquilo que você quer. Só assim você consegue organizar o seu tempo. E é verdade, porque quando você quer fazer um curso, uma faculdade, você encontra tempo. Você trabalha, você à noite vai para a faculdade, e final de semana você está na igreja, você trabalha na igreja, então você consegue organizar o teu tempo, né? Eu tinha um professor na faculdade que ele falava assim, vocês precisam estudar, vocês precisam se organizar, e a gente falava, não tenho tempo, eu trabalho, saio do trabalho, vou direto para a faculdade, chego em casa meia-noite. Aí ele falava assim, o que você faz você trabalha, chega em casa meia-noite, então o que você faz em casa? De meia-noite às 6 da manhã, de meia-noite às 7 da manhã. Aí a gente ficava, realmente dá para eu estudar nesse período, né? Pelo menos dormir umas 4 horas, ou trabalhar umas 2 horas. Na vida ministerial a mesma coisa. Às vezes Deus te acorda na madrugada e você não entende. É Ele te chamando para você orar. Você tem tempo. Você às vezes acorda 2, 3 vezes na madrugada para ir ao banheiro, não é verdade? Então você tem tempo. Tem tempo de orar a Deus. Você pode não necessariamente ficar meia hora orando durante o dia, mas você pode orar na rua, você pode orar no ônibus, no trem, ouvir louvores, agradecer a Deus, estar num momento de intimidade com o Espírito Santo. Mas o que eu quero dizer com isso? Que quando você consegue colocar prioridade, você consegue se organizar o seu tempo e fazer a sua vida secular e a sua vida ministerial fluírem de forma simultâneas. Amém? Amém. A dinâmica da vocação ministerial, ela também gera um sentimento de incapacidade. Aqui tem 7 passagens bíblicas, mas eu quero ler só a de Êxodo 3:11, que fala sobre Moisés. Êxodo 3:11. Senão vai ocupar muito do nosso tempo. Então Moisés disse a Deus, quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? Só até aí. Então nós podemos dar o exemplo de Moisés, o exemplo de Gideão, o exemplo de Isaías, de Jeremias, de vários outros chamados por Deus que falaram sobre incapacidade, né, sobre o sentimento de incapacidade. Moisés aqui está dizendo, Senhor, quem sou eu para ir até o Egito, para falar com o Faraó, para pedir para o povo ser liberto? Quem sou eu? Eu não sou ninguém. Esse sentimento de incapacidade, ele vem sobre as nossas vidas. Na revista diz assim, a experiência da contemplação da majestade divina, as implicações do comissionamento recebido, os desafios que precisam ser superados, o reconhecimento das nossas limitações e a necessidade de renúncia são alguns dos fatores que demonstram a nossa fragilidade. A necessidade em atender o comando celestial nos causa aquele frio na barriga, que deve ser superado em total entrega e dependência do Senhor. Logo, todo sentimento de superioridade, arrogância e autossuficiência não condizem com o caráter daqueles que foram comissionados por Deus. As atitudes que predominarão nos corações das pessoas escolhidas por Deus serão o autoesvaziamento, a consciência da própria insuficiência, a humildade e o quebrantamento diante do Senhor. O sentimento de incapacidade, ele vai vir sobre a tua vida quando Deus te chama. Isso é normal. A gente vê, quando Isaías vê a glória do Senhor, e ele olha para ele, vê que ele é um pecador, que ele é um ser inferior, que ele aparentemente não conseguiria suprir esse chamamento. Ele fala, Senhor, ai de mim, que sou pecador, vi a face do Senhor. Quem sou eu para ver a face do Senhor? Mas o Senhor, Ele nos chama, Ele quer esse relacionamento, Ele quer que você se coloque à disposição do ministério, Ele quer que você se coloque à disposição do seu chamado. E quando você sabe, reconhece a tua hipossuficiência diante do Senhor, e Deus, Ele vai te qualificando.
Ele vai colocando em você uma força que você não tinha antes. E você vai vendo que você consegue. Se Deus te chamou, é porque Ele vai te capacitar. É porque você é capaz. Você é capaz de administrar tudo. Ah, mas eu não tenho tempo para fazer a obra de Deus. Você consegue, você tem tempo. Se você organizar direitinho aquilo que você faz, se você organizar direitinho o seu tempo, você consegue. Coloca Deus como prioridade. E Mateus fala que nós precisamos buscar primeiro o reino de Deus. E as demais coisas seriam acrescentadas. Quando a gente busca em primeiro lugar o reino de Deus, tudo é suprido nas nossas vidas. Você vê Deus agindo de maneira sobrenatural na tua vida. Quando você fala que você não é capaz, quando o pastor chega para você e fala, eu gostaria que você pregasse no culto do dia tal. E você, Senhor, pastor, mas eu não consigo falar. Quando você se dispõe, busca o Senhor, busca o Espírito Santo de Deus, estuda a palavra, lê a palavra, o Senhor ele vai te capacitando e você consegue pregar. E isso vai sendo algo que vai fazendo com que você seja capacitado, com que você seja aprimorado. A prática leva à perfeição. Já ouviu isso? E é verdade. A prática leva à perfeição. Você só vai conseguir chegar a alguma coisa boa, que você faz bom, quando você pratica. Quando você faz faculdade, você aprende o quê? A aula teórica. Mas você só vai conseguir fazer tudo o que você aprendeu na faculdade praticando. O advogado, ele não sai da faculdade sendo advogado. Ele precisa ainda passar por uma prova da OAB. Depois dessa prova, ele começa a praticar nos tribunais. E só então nos tribunais ele vai aprender o dia a dia do que é realmente ser um advogado. Na casa do Senhor é exatamente a mesma coisa. Para você ser um pregador de sucesso que eu digo não é de ser reconhecido mundialmente, reconhecido pelo Brasil, mas que eu digo sucesso é pregar a palavra de forma habilidosa, né? Pregar a palavra sem constrangimentos, pregar a palavra de forma clara. Para você ser esse bom pregador, você precisa praticar. Há sempre o início de algo. E no início você vai esquecer do versículo bíblico, você vai esquecer do que você estudou, isso é normal. Eu sou assim em prova oral, quando eu vou fazer prova oral, por mais que eu tenha estudado, eu fico nervosa, dá dor de barriga, dá um branco, e na primeira prova eu sempre sou reprovada, eu não consigo, mas eu vou tentando até conseguir passar na prova. E assim também é na pregação, assim também é na organização da obra do Senhor, assim também é nos congressos, organizar um culto. De repente você foi chamado para organizar um culto, de repente você foi chamado para organizar, para direcionar o Ministério Infantil, o departamento de adultos, o departamento de adolescentes, e você fala, poxa, mas eu não sou líder. Você só vai conseguir ser líder praticando. No tópico 3 diz assim, confirmação eclesiástica. Abre lá em Atos 16, versículos 1 ao 3. Atos 16, versículo 1 ao 3. Chegou também a Derbe e a Listra. Havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Dele davam bom testemunho os irmãos de Listra e Icônio, quis Paulo que ele fosse em sua companhia, e por isso circuncidou, por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que seu pai era grego. Então, Paulo, quando encontrou Timóteo, ele quis o quê? Preparar Timóteo. Mas houve uma confirmação eclesiástica no ministério de Timóteo, posteriormente. E isso acontece nas nossas vidas também. Há uma confirmação quando, de repente, o pastor fala com você, olha, eu estou orando e Deus me falou para você realizar determinada tarefa dentro da igreja. Aí você fala, mas eu nunca fiz isso. Né? Aí você fala assim, caí de paraquedas no Ministério Infantil, caí de paraquedas no departamento de adultos. Você não caiu de paraquedas.
Se Deus falou com o pastor sobre o teu nome, é porque Deus ele vai confirmar algo, o teu chamado posteriormente. Todas as pessoas que foram chamadas, elas foram confirmadas depois. Não foi algo automático. Lembra de Davi? Davi foi ungido rei, mas Davi ainda era o quê? Pastor de ovelhas. Ele era pastor de ovelhas quando ele foi ungido rei de Israel. E só depois de algum tempo que ele se tornou rei, depois de muito tempo, né? Ele teve que lutar, teve que fugir, houve perseguição, para que ele fosse o quê? Realmente considerado rei. E essa confirmação eclesiástica aconteceu depois. Isso também acontece nas nossas vidas. Na revista diz assim: os critérios acima mencionados, que é de Timóteo e Paulo, por si só não comprovam a autenticidade do chamado. Há que se esperar o reconhecimento por parte do povo a quem o vocacionado se propõe a servir. Esta é uma designação que não pode ficar exclusivamente à mercê da subjetividade da pessoa que se sente convocada por Deus para uma determinada tarefa. Como trabalhamos para a Igreja do Senhor, é de se esperar que apresentemos os atributos qualificadores de um obreiro cristão. E isto será notório e testificado pelos irmãos a quem serviremos. Obviamente, o coração do vocacionado precisará arder em desejo de realizar sua chamada. Porém, esta convicção precisará passar pelo respaldo da igreja local e da liderança ministerial. Então, quando o pastor ele te chama, automaticamente Deus vai confirmando através de frutos que você vai gerando no ministério. E as pessoas, elas começam o quê? A olhar em você e confirmar que realmente você é uma pessoa qualificada para exercer aquele ministério. Vem do povo, né? O povo acaba o quê? Dando legalidade à escolha que Deus fez, a escolha que o pastor fez. A liderança vai confirmar depois. Quando há um chamamento, é necessário que seja dado o quê? É necessário que seja dada a confirmação através da liderança da igreja, através do povo, né? Da confirmação do povo. O povo te reconhece como sendo uma autoridade diante da igreja, diante da localidade, né? Da igreja local. O quarto tópico diz assim: evidências da providência divina. Abre em 1 Samuel, capítulo 3, versículo 19 a 21. 1 Samuel, capítulo 3, versículo 19 a 21. Pode ler. Enquanto Samuel crescia, o Senhor estava com ele e fazia com que todas as palavras do jovem de fato se cumprissem. Todo Israel, desde Dan até Berseba, reconhecia que Samuel estava confirmado como verdadeiro profeta do Senhor. E o Senhor continuou aparecendo em Siló, onde havia se revelado a Samuel por meio de sua palavra. Você vê aqui nessa passagem de Samuel que o Senhor ele confirmou, né? Samuel ele foi entregue para Deus ainda no ventre da sua mãe. Aliás, antes de estar no ventre da sua mãe, Ana já tinha consagrado Samuel para o Senhor. Né? Ela falou: Senhor, se o Senhor me der um filho, se o Senhor me der, ainda não estava nem gerando, não estava nem no ventre dela. Então Samuel ele foi dado ao chamado antes mesmo de nascer. E ele crescia, como nós lemos aqui, né? Crescia Samuel, e o Senhor era com ele, e nenhuma de todas as suas palavras deixou cair por terra. Quer dizer, tudo que Samuel falava, Deus fazia se cumprir. Tudo que o profeta falava, Deus fazia cumprir. Deus fazia o quê? As evidências da providência divina é isso. São providências que o Senhor colocava na vida de Samuel para que o povo olhasse para Samuel e visse que ele realmente era um profeta do Senhor. E a revista diz assim: outro fator presente na vida de um vocacionado é a clara confirmação de Deus no ministério por ele exercido. Será evidente a eficácia naquilo que o obreiro cristão se propõe a realizar para a glória de Deus, pois se percebe nitidamente a corroboração divina no serviço que se executa junto ao corpo de Cristo.
É a força de Deus impregnando de graça o trabalho realizado, em meio a uma atmosfera espiritual que embeleza a sua vida, ministério e a igreja. Se nos faltam frutos em nosso trabalho, peçamos ao Pai Celestial que nos santifique a fim de desenvolvermos um ministério fecundo, confirmado pela sua poderosa graça. Então, o teu chamado, o teu ministério, ele precisa ter a evidência da providência divina. Se tem acontecido no teu ministério de você estar exercendo e nada acontece, como a revista diz, peça a Deus santificação. Peça a Deus para que prove, para que mostre para você de que você realmente foi chamado. Que assim você vai dar frutos, né? Como a revista fala, peça a Deus que santifique a fim de desenvolver um ministério fecundo. O que é um ministério fecundo? Um ministério que dá frutos. E a Bíblia diz que nós precisamos dar frutos, e frutos bons que permaneçam. O 5 diz assim, forte convicção. Abre comigo em Neemias, capítulo 8, versículo 3. Livro de Neemias, capítulo 8, versículo 3. Ele leu a Torá, lei, com grande voz, de frente para a praça, em frente ao portal das águas, na presença de todos os homens, mulheres e crianças que já tinham idade para compreender. Então aqui nós lemos que ele leu a Torá diante de todo o povo. Ele leu a Bíblia diante de todo o povo, e todo o povo estava ali o quê? Presente de forma convicta, né? De uma forte convicção para aprender a palavra do Senhor. A revista diz assim, isso pode soar contraditório, principalmente quando sabemos que o sentimento de incapacidade está presente na vida de um vocacionado. Todavia, não são atitudes excludentes. Ao mesmo tempo que nos sentimos incapacitados para dar conta da chamada divina, recebemos provisões espirituais que se sobrepõem à nossa fragilidade humana. Isto deixa claro que a glória do bom desempenho ministerial está sobretudo relacionada à ação de Deus. Ainda que cooperemos com ela, de posse deste movimento de Deus, é que o vocacionado supera suas limitações, coloca-se sob os cuidados do Senhor e avança com galhardia rumo à missão que lhe foi confiada. Você tem superado suas fraquezas e se deixado ser conduzido pela poderosa mão de Jeová? Está trabalhando confiante nas provisões divinas ao invés de confiar na força do seu braço humano? Deixemos-nos conduzir pelo Espírito Santo, que dinamiza a nossa vocação cristã. Então, a forte convicção que nós temos, primeiramente analisando, nós podemos dizer que é uma contradição falar isso, né? Se nós temos no início um sentimento de incapacidade. Mas essa convicção vem quando nós nos dispomos a fazer a obra do Senhor. Te dá algo engraçado. Quando eu vou pregar a palavra do Senhor, que eu vou estudar, vou pedir ao Senhor que me dê capacidade, né? Eu costumo escrever a pregação, porque senão eu esqueço. Dá um nervosismo que eu esqueço. Eu tenho que ler a pregação quando eu vou pregar. Então, até você chegar no momento da pregação, no momento do culto, te dá um nervosismo, te dá uma sensação de capacidade, não vou conseguir pregar, mas quando você está lá no púlpito, Deus ele te dá uma forte convicção de que é Ele que está falando. E Ele faz com que você depois seja reconhecida essa convicção depois. Porque quando você desce do púlpito, que você prega a palavra, sempre tem alguém que fala, poxa, essa palavra foi Deus que te usou para falar essa palavra. Sempre tem Deus, sempre confirma de que foi Ele. Que na verdade não era você que estava falando a palavra, mas era Ele. Você estava sendo utilizado como instrumento nas mãos do Senhor. Essa forte convicção ela vem quando você se dispõe. Quando você se dispõe a fazer a obra. Quando você se dispõe a pregar. Quando você se dispõe a evangelizar. Deus ele vai te dando uma ousadia, e quando a gente vê os profetas, quando a gente vê os homens de Deus da Bíblia, eles tinham ousadia, não era espírito de enfraquecimento, não era espírito de covardia, mas era espírito de ousadia, de coragem,
que ele dava para os servos dele. O terceiro e último tópico diz assim: potencializando a vocação ministerial. Quais são os meios pelos quais desenvolveremos ao máximo nossos ministérios? Como realizar em plenitude as possibilidades de nosso trabalho para o Senhor? Como enriquecer ao máximo a Igreja de Cristo no exercício de nossa vocação? Tentaremos responder essas perguntas abaixo, fundamentados nas Escrituras. O primeiro tópico fala assim: empreender o máximo da nossa capacidade. Está lá em Eclesiastes, capítulo 9, versículo 10. Eclesiastes, capítulo 9, versículo 10. Tudo quanto tiver a mão para fazer, fazei-o conforme as suas forças. Porque no além, para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. O autor de Eclesiastes, ele exorta seus ouvintes a se aplicarem na execução das tarefas a serem realizadas, empregando o melhor de si. A vida nos apresenta a cada instante uma série de oportunidades a serem aproveitadas da maneira mais sábia possível. Isto não pode ser diferente no manejo de nossa vocação ministerial. No percurso original e irrepetível para cada um, vivido no desdobramento da vida cotidiana, com a ajuda da própria época e do próprio mundo cultural e social, o homem descobre o pensamento de Deus sobre si, inscrito no seu ser, e ouve aquela voz discreta e inquietante do Espírito que propõe e estimula um dom de si, cada vez mais completo ao Pai e ao próprio povo. Logo, para alcançarmos todas as possibilidades do ministério que Deus nos confiou, será necessário todo empenho de nossa parte, em cooperação com a ação divina. O que isso significa? Você empreender o máximo da tua capacidade. É você você foi chamado, aí você fala assim, né? Eu sou incapaz, eu não consigo, eu não vou conseguir porque eu não tenho formação. Você vai procurar essa formação. Se você foi chamado para o Ministério Infantil, mas eu nunca trabalhei com criança, você vai procurar se especializar. Você vai procurar, hoje em dia, o que mais, por causa da pandemia, nós temos tido várias lives, vários cursos, né, online, que a gente achava que era impossível, não consigo fazer curso online, e a gente vê que é possível sim. Por causa dessa pandemia, nós tivemos a nossa vida modificada e o nosso pensamento modificado. Então nós temos a possibilidade de fazer um curso online, sem sair de casa. Então vai se capacitando. Eu fui chamado para pregar. Faz um seminário. Não consegue fazer um seminário? Vai estudar, faz um curso, vai ler a Bíblia. Nada melhor do que a Bíblia para te dar capacidade para você pregar. Porque você só pode pregar, você só pode falar daquilo que você conhece. Se você não conhece a Bíblia, como que você vai pregar? Como que você vai ministrar um curso dentro do ministério eclesiástico? Como que você vai ser um líder se você não consegue ler a Bíblia? Então, é primordial o quê? Você conhecer. Você deixar essa ignorância, que eu digo no sentido de não conhecer, não ter o conhecimento, né? Essa ignorância de lado e partir para o autoconhecimento. Pode falar. Isso é muito importante, a pessoa se capacitar mais, porque você consegue transmitir uma coisa com mais conteúdo. Quando eu me interessei pelo trabalho de célula, de pequeno grupo, eu achei esse curso, né, que tinha, eu me dediquei, fiz o curso, comprei diversos livros, né, para me capacitar mais ainda, né, porque não adianta você querer fazer uma coisa se você não sabe como fazer. E isso é muito importante. Isso, nós precisamos sempre aprimorar aquilo que Deus coloca nas nossas vidas. Lembra dos dons que o Senhor dá, dos talentos, né, que o Senhor dá, e depois o Senhor pede para que você dê conta daqueles talentos, né? Não enterrou o talento, não fez nada com o talento. Deus te dá um talento e você vai enterrar esse talento? Não, você tem que aprimorar, tem que fazer fluir, até chegar a um ponto de você começar a dar curso, você começar a ensinar as pessoas. Você precisa ser um multiplicador dos seus talentos.
Você precisa aprender a passar o teu conhecimento, a passar aquilo que Deus te deu para as pessoas. O segundo tópico diz assim: exercer um ministério fundamentado no amor. Abre lá em 1 Coríntios, capítulo 13. Capítulo 13, versículo 1 ao 3. E agora, passo a vos mostrar um caminho ainda mais excelente, ainda muito mais excelente. Ainda que eu fale as línguas dos seres humanos e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa ou como o prato que retine. Mesmo que eu possua o dom de profecia e conheça todos os ministérios e toda a ciência e ainda tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Mesmo que eu dê aos necessitados tudo o que possuo e entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, todas essas ações não me trarão qualquer benefício real. Só até aí. Obrigada. O ministério cristão, para ser desenvolvido ao máximo de suas possibilidades, precisará estar fundamentado em valores e, em especial, no amor. Este deverá ser o critério decisivo de nossas ações. Como já mencionado em lição anterior, foi lição passada que nós falamos sobre Agostinho de Hipona. Ele falou assim: captou bem esta ideia ao comentar sobre a prática do amor. Ama e faz o que quiseres. Se calares, calarás com amor. Se gritares, gritarás com amor. Se corrigires, corrigirás com amor. Se perdoares, perdoarás com amor. Se tiveres o amor enraizado em ti, nenhuma coisa senão o amor serão os teus frutos. Portanto, o amor será a atitude que nos purificará de todo egoísmo, soberba, narcisismo, ostentação e avareza e nos disporá totalmente para Deus a fim de o servirmos fielmente, refletindo o seu caráter. Sem amor você não consegue fazer o teu ministério. Você não consegue fluir o teu ministério. E quando eu digo ministério, não é só o ministério eclesiástico. É o teu ministério familiar, é o teu ministério no teu trabalho, na faculdade, com os teus vizinhos. É o teu ministério cristão, que engloba tudo, engloba a tua vida toda. Não somente a vida dentro da igreja. É fácil ser cristão dentro da igreja, mas é difícil ser cristão no lar. Dentro do lar é a pessoa que convive com você, que sabe quem você realmente é. Que sabe que quando você dá uma crise de ira, de raiva, como que você demonstra isso. Quer ver uma coisa que a gente vê muito? É cristão falando sobre pena de morte. É você chega a um estuprador, um homicida, não, esse aí se converteu dentro da prisão, e o cristão não reconhece, o cristão fala: não acredito na conversão desse cidadão. Como? Você diz que uma pessoa homicida, uma pessoa que estuprou, que fez atrocidades, hoje ela diz que é evangélica, ela modifica as atitudes dela e você diz que não acredita. É dizer que você não acredita no poder de Deus. É dizer que você não acredita na transformação de Deus. Isso é falta de amor. Isso é falta de amor. Você precisa refletir o amor nas pessoas, na tua fala, nas decisões que você toma. Até mesmo na vara com o teu filho. Já falei isso na semana passada, se eu não me engano. Até mesmo quando você for bater ou brigar com o teu filho. Você precisa brigar, como Agostinho de Hipona falou. Você precisa brigar com amor. Você precisa exortar com amor. Que a pessoa que não acredita na transformação do outro, ela não acredita na própria transformação dela. Exatamente. Porque quando a gente olha pra gente, do que a gente era, o que a gente é agora, a gente reconhece o poder que Deus tem. Exatamente. Se eu não aconteceu nada na minha vida, então eu vou achar que não vai acontecer nada na vida do outro. Eu acho assim. Sim, é verdade. Então, você precisa acreditar, você precisa viver sua vida com amor. Como Paulo bem diz, mesmo se você doar seus bens aos pobres, se você fizer, as pessoas, se você vê muito, né, doações, hoje em dia na pandemia você vê muito isso, doação, a pessoa se doa, dá comida, dá isso para as pessoas, moradores de ruas, mas se a pessoa dentro de casa é uma pessoa que grita, que briga, que é rixosa, não tem amor. Então não vale de nada.
as ações, a salvação não é pela obra, a salvação é pela fé. E a fé transforma, como nós vimos na lição retrasada, se eu não me engano. A fé, ela transforma vidas. A fé, ela amadurece o teu sentimento de amor, né? O teu sentimento, ela faz você refletir aquilo que Jesus reflete, aquilo que Jesus é. Então você precisa ter amor. No tópico 3 diz assim: prosseguir com perseverança. 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 3 ao 10. Foi? 2 Coríntios, capítulo 3. Não, perdão, capítulo 6. 6, versículo 3 a 10. Não damos motivos de escândalo em atitude alguma, a fim de que nosso ministério não seja achado em falta. Ao contrário, como servos de Deus, recomendamos-nos de todas as maneiras, em muitas perseveranças, em sofrimentos, privações e tristezas, em açoites, prisões e tumultos, em trabalhos árduos, noites sem dormir e jejuns, em pureza, conhecimento, paciência e bondade no Espírito Santo e no amor sincero, na palavra da verdade e no poder de Deus, com as armas da justiça, tanto no ataque como na defesa, por honra e por desonra, por difamação e por boa reputação, tidos por desonestos, mas sendo verdadeiros, como desconhecidos, porém bem conhecidos, caminhando como quem está prestes a morrer, mas eis que vivemos, torturados, mas não mortos, entristecidos, mas sempre felizes, pobres, mas enriquecendo a muitas pessoas, nada tendo, mas possuindo tudo. Perseverança, paciência, como Paulo falou, né? O ministério cristão, ele nos insere em muitas situações alegres e gratificantes, mas, por outro lado, implica também tensões de toda sorte. Podemos sofrer por causa da inveja, conspiração, preconceito, ingratidão, insubordinação, desprezo, calúnia, perseguições, desamparo e outros males. Contudo, estas situações que nos infligem padecimentos servem também para alavancar o nosso amadurecimento emocional e espiritual. Logo, ao sermos submetidos a situações contraditórias, não podemos fraquejar. Antes, devemos perseverar com serenidade e energia, desempenhando a missão que Deus nos outorgou e experimentando, consequentemente, a elevação das nossas capacidades ministeriais. Como é difícil perseverar na adversidade. A gente falando é uma coisa fácil, né? Mas vivendo a adversidade, vivendo humilhações, vivendo perseguições, vivendo até o mau dia, né? Todos nós temos um mau dia. Todos nós temos um dia que parece que a nuvenzinha negra tá na nossa cabeça, a gente já acorda com o pé esquerdo, né? Que a gente fala, não com o pé direito, mas com o pé esquerdo. Parece que tudo vai dando errado, tudo é motivo para dar errado. E agora você exercer a paciência, exercer a perseverança nesse momento é difícil. É muito difícil. É muito difícil você ter paciência quando o teu chefe briga com você, quando o teu chefe chama a tua atenção por algo que você fez de errado. É muito difícil você ter paciência quando o teu pastor te chama a atenção. Né? E você fica irado, com raiva, mas você precisa perseverar. Você precisa ter paciência. E sempre exercer o quê? O amor. Você precisa estar ciente de que você é uma nova criatura. Você é transformado. Então você não vai xingar, você não vai nem pensar. Amém? Tem um celular aqui que está caindo o tempo todo. Então você não vai xingar, você não vai se irar, você não vai querer brigar com o pastor, com o teu chefe, com o teu marido, com a tua esposa. Você vai respirar fundo, né? Tem aquele exercíciozinho de contar até 10. Conta até 10.
seja lá o que for, até você conseguir o quê? Ter aquele desenhozinho do panda, que eu esqueci, Kung Fu Panda, né? Tem um bichinho, que o mestre dele, que fica paz interior, ele não consegue ter a paz interior e o panda consegue chegar ao auge da paz e ele fica nervoso o tempo todo. Nós precisamos de paz interior, nós precisamos de amor, mas para isso nós precisamos o quê? Ter o poder de nos... esqueci a palavra agora. Ter o fruto do Espírito, gente. Domínio próprio, esqueci a palavra. Nós precisamos ter domínio próprio. Domínio próprio para demonstrar a nossa vida cristã para as pessoas. Conclusão. Deus, por natureza, é um ser trabalhador, como eu falei no início, e nos criou igualmente dotados desta virtude. Por isso nos convém a santa preocupação de sermos operosos no reino de Deus, sabendo que assim estaremos cumprindo o nosso papel na história da salvação. Você está envolvido nas atividades de sua igreja? Contribui com algum ministério? Participa de alguma obra de caridade? Exerce com fidelidade seus dons, ajudando assim a igreja em sua edificação? Não podemos nos omitir no cumprimento da nossa gloriosa vocação ministerial. A nossa tendência natural é procurar realizar algum trabalho eclesiástico com o qual temos afinidade. No entanto, nem sempre é possível unir o desejo com a necessidade da obra. Por vezes, o que deveremos abraçar será a urgência imediata. Por isso, não se restrinja a atuar em atividades que você tenha gosto, mas disponha-se em ser útil naquilo que se apresenta como necessário. Pode ser que você descubra sua verdadeira vocação em meio a alguma atividade pela qual você não tenha predileção, mas que seja essencial à obra. Pode ser ainda que tal trabalho seja o espaço oportuno para que posteriormente você possa atuar onde gosta. O mais importante é que sejamos ocupados na vinha do Senhor e úteis ao seu reino, sendo sempre dispostos e disponíveis para ele. O ministério é uma mordomia que o Senhor nos confiou. Este fato nos traz uma série de implicações, visto que nossas habilidades precisam ser desenvolvidas. Não podemos permanecer estagnados, mas devemos ser comprometidos com o nosso crescimento ministerial. Procuremos o progresso a cada dia, seja envolvendo-se na obra, estudando, se preparando, participando do treinamento de líderes ou de cursos que alavanquem o nosso progresso. Quando a gente fala em mordomia cristã, você pensa logo na mordomia de ficar, de bem, mas não. Mordomia é você ser mordomo. Mordomo significa o quê? Ser aquela pessoa que deixa a casa em ordem. Vai lá na despensa, vê o que está faltando e vai lá e compra. Na igreja a mesma coisa. Você precisa olhar para a igreja e ver o que está deficiente dentro da igreja. O que está faltando no ministério da igreja. Então eu vou lá para suprir. De repente você não consegue suprir com suas obras, mas você consegue suprir dando uma oferta para a missão. Você consegue suprir a obra dessa maneira. De repente você não tem tempo pela tua vida secular, mas você consegue suprir as necessidades da igreja financeiramente. Às vezes você não consegue fazer algo ministerial, mas há uma obra na igreja. Você consegue fazer um rejunte, você consegue colocar uma fiação elétrica, você consegue colocar um ventilador, você pode lavar um banheiro, você pode lavar a igreja, você pode fazer tudo dentro da igreja. Nós nascemos para servir, nós fomos chamados para servir. Então, todo mundo quer pregar, todo mundo quer ser pastor, mas ninguém quer a responsabilidade. Até o pastor chegar lá, percorrer um caminho. Até o missionário chegar lá, até o líder chegar lá, percorrer um caminho. Começou às vezes limpando o banco, começou às vezes varrendo a igreja, começou às vezes lavando o banheiro da igreja, fazendo comida, fazendo cantina. Você pode fazer qualquer coisa na igreja. Basta você procurar, basta você se dispor, falar assim, Senhor, eis-me aqui. Porque você começando no pouco, Deus vai te honrar. Deus vai te colocar lá na frente no muito. Mas basta você se dispor no pouco. Você precisa ser bênção em todos os lugares que Deus colocar. Amém? Vou encerrar aqui, senão eu vou continuar falando, porque é um tema muito amplo, né? É um tema que dá para falar muita coisa. Então eu convido você para o próximo domingo,
para estar aqui conosco. Nós temos várias pessoas aqui na EBD presencial. A live, queridos, agora é mais para aquele que não pode vir para a igreja. Você que pode, os oficiais principalmente precisam estar aqui na EBD. Amém? Fala Deus. Os músicos precisam estar aqui. Olha aí. Os líderes precisam estar aqui na EBD. A live é mais para quem não pode, para quem está no grupo de risco, para quem está com suspeita do coronavírus, está com uma gripe, né, e não está podendo vir aqui. Então a live é mais para isso. Nós vamos continuar com as nossas lives, mas a classe única presencial, ela já começou há 2 domingos atrás. Espero você aqui no próximo domingo. Hoje à noite nós temos às 18 horas o culto, às 19h15 o segundo culto, e nós esperamos você aqui. Amém? Quinta-feira nós temos nosso culto, também presencial e pela live, e que você possa estar participando. Saia de casa, tire esse medo do teu coração. Deus está contigo. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós te agradecemos pela oportunidade de aprendermos mais da Tua Palavra. Te agradecemos porque mais uma vez o Senhor colocou nas nossas vidas a vontade de estarmos aqui, agradecendo a Ti, consagrando nossas vidas a Ti. Que o Senhor possa alcançar vidas por essa live, que o Senhor possa alcançar pessoas que estão precisando de ouvir uma palavra, pessoas que estão precisando aprender mais da Tua Palavra, que porventura estão em dúvidas e possam aprender algo com esse aprendizado de hoje, com essa lição de hoje. Muito obrigada por tudo, é o que eu te agradeço em nome de Jesus. Amém.